Quem procurar o belo vai encontrar no artista. Você procura o belo, uma coisa que você olha assim, fica encantado, fica deslumbrado. Então, se você quer isso em forma de música, então vá atrás dos artistas. Quer isso em forma de teatro? Vá para um espaço teatral, teatro mesmo, né? Não vá para o difusora não, que aquilo não é teatro não. Vá para o Sesc, para o João Lira, teatro que eu falo é toda uma compleição de artes, né? Você quer encontrar o belo numa arte, numa pintura, então procura um artista, um profissional das artes. O belo está lá nas artes e a arte está com o artista. Ou ele é um grande mentiroso, ou então nem faça. Ele tem que ir lá para o palco, alguém fica dizendo, mas rapaz, é Nelson que está ali. Não, é não, rapaz. Quem está ali é João da Burra. Não, quem está ali é Moisés. Não, Moisés da Bíblia, mas morreu. Mas é Moisés, rapaz, eu estou vendo Moisés. Não, rapaz, é fulano de tal que está fazendo, é Seba que está fazendo Moisés, é Nelson que está fazendo Moisés, é Moisés Gonçalves, aqui de Cavalo que está fazendo. Eu disse, não, rapaz, eu estou vendo. A pessoa tem que ver. Você tem que ver os trejeitos, tem que ver a importação de voz, tem que ver sotaque, tem que ver tudo para você passar. É difícil. Ninguém chega a passar 100%. Mas é muito bom quando você está lá e depois de 15, 20 minutos, rapaz, é tal ator que está fazendo. Depois de 15, 20 minutos de peça ou de filme, é que sabe que é tal ator que está fazendo. Ali não é fulano de tal, não. Ali não é Vitalino, não. Está ali. Não, rapaz, é tal ator. Eu disse, rapaz, é mesmo. Ele foi tão mentiroso que por 15 minutos, ou 17 ou 18, ele se passou por Vitalino. Ou seja, mentiroso, falso. Ator, etimologicamente, quer dizer aquele que é falso. É a arte da falsidade. Ou você é falso, então vá-se embora, faz outra coisa, rapaz. Eu costumo dizer que para novela ninguém interpreta, né? Para novela, se quer um ator de olhos azuis e com a carinha assim, cintura assim, eles vão e procuram um caba já assim mesmo, né? Então, o ator de novela, ele precisa de maquiagem, precisa de importação de voz, não precisa de nada, né? A maioria não. Já cinema está voltando também para esse vício, né? O cinema, a Pedra do Reino, o Fernando Carvalho, ele optou por gente do teatro. Ele não quis ninguém de cinema, trouxe alguém de cinema, mas que fazia teatro. Mas era só teatro, porque ele quis colocar personagem, né? Eu fiz o Severino Brejeiro, e que era muito eu mesmo. Eu usava um bigodinho mais estreito, e não usava barba, e já era isso aqui mesmo, né? Então o diretor disse, pronto, não mexe, é isso aí mesmo, né? Mas eu fiz o Francisco Torres Martins, que era um velho de 70 anos. Agora seria mais fácil, eu já tenho 60, né? Mas eu tinha 50. De 50 para 20 fica fácil. Mas foi tudo desfigurado. Foi colocado uma barbicha, foi colocado um bigode, né? Postiço, foi colocado uma peruca e foi dado uma envelhecidazinha e interessante. Para mim foi novidade, é que o bigode ele foi implante fio por fio. A barbicha não, ela veio aqui, tá? Mas o bigode foi implante fio por fio. E eu fiquei naquela expectativa, né? De uma de matuto. De, rapaz, dói. Implante como? E depois, né? Para tirar não dói, para botar não dói. E se para tirar fio por fio, será que dói? Mas aí era Globo, né? E eu fiquei lá e fiquei nervoso. A menina disse, olha, o senhor pode ficar mais tranquilo, para facilitar para a gente, né? E aí aqui é tudo, a gente é tudo profissional, e lá vai, tá? E porque não sei o quê. Olha, aí começou conversando comigo e já implantando, e aí foi que eu fui perceber que ela já estava sendo implantada fio por fio. Então, o teatro tem essa magia, né? Já o cinema não tem muito. Tem esse, né? Porque ele optou por trazer o pessoal da maquiagem para fazer a maquiagem, para você ser outro. Para você ser outro. Só quem sabe aquele ali sou eu. O Cine Brejeiro não, todo mundo vê que é eu. Mas o Francisco Torres Martins não vê. Depois eu fiz um seguidor do Profeta Nazário, que ele vem num carrinho de mão, vem para denunciar aquela aberração daquelas mortes que está havendo ali. E eu vou no meio da multidão, afastando o pessoal, afastando. É feito um doidinho. Eu sou um seguidor daquele profeta lá, mas assim, meio cético, meio doidinho, e vou. Ninguém me conhece.
Eu digo, isso é que é o bom. Porque eu não estou para fazer Nelson ali é o personagem, né? Não lembro agora o nome desse personagem. Aí depois eu fiz o Padre José. Interessante que para fazer o Padre José eu tive que sair de 47 quilos para 55. Já com 47 quilos, maguinho, xoxinho, feinho, carequinha. Aí disse, olha, Nelson, um personagem é seu. Tem tudo a ver, porque tem a ver com humor. É um padre cômico, ele é engraçado. E é você. Agora tem que engordar. Eu digo, como? Ele disse, rapaz, só tá aí. Comida dela, veio como é que chama? De João Pessoa. Como é que chama? Não, tem nutricionista, né? Mas foi contratado uma empresa de comida de João Pessoa. Eles iam todo dia de João Pessoa lá para o interior lá, velho. E era comida. Ele só para coma e durma e descansa. Eu digo, rapaz, isso aí é rápido, porque o tempo é um filme. Aí eu digo, gente, isso é para comer. Aí pronto, comida. Aí eu cheguei a 55 quilos, já estava papudinho. Aí fiz o padre. Mas também quando vai passar é num trem, né? Porque eles vão levar o Quaderna, que é o personagem principal do filme, para se internar lá no seminário, né? Então, várias cenas muito legais, rapaz, desse trem. O trem eles fizeram, que era um vagão aqui, em cima de um eixo, e ele não andava assim para lá e para cá, ele rodava. O vagão rodava, e a gente lá dentro, e a câmera aqui pegando, né? Outra câmera aqui, tá? Pra gente foi uma diversão. Disse, né, que quem faz teatro, cinema é uma diversão. E até mesmo, né? A gente fica só concentrado no personagem, é uma diversão. Porque aí você há de imaginar que a gente tá rodando ali, ó. Rodando e encenando. E não pode estar e contracenando e encenando, né? E não pode dar bobeira de ficar tonto, não, e nem deixar os olhos trocados, porque câmera aproxima, né? É de uma produção aqui do menino de Neco Tabosa, que é um calaruense, mas radicado no Recife há muito tempo, João Heleno dos Brito, que é uma comparação com John Lennon, pronto. John Lennon, que em português é João Heleno, né? Então, nesse tempo, muito tempo atrás, o pai dele, né, teve a ousadia, a coragem, a sensatez de se manter brasileiro. Admirava demais John Lennon. Tinha todos os discos de John Lennon. Aí botou o nome do filho de João Leno. Disse, não, ele não é brasileiro? Vou botar João Heleno, que é o brasileiro. Hoje a matutada é grande. Só bota nome de pessoas dos States, né, achando que está abafando. Mas aí foi João Heleno dos Brito. Um curta muito bem produzido. Inclusive, durante o curta, né, eu fui vendo lá e comparei com a mesma produção, né? Lógico que com menos equipamentos, mas a mesma produção técnica da Globo. Foi feito esse João Heleno. Eu fiquei, rapaz, não tem muita diferença não. Os cabos são muito bons, maquinário bom, só que lá tinha muito mais maquinário, né? Muito mais câmera, tá? Mas muito bom. Embora eu trabalhe teatro e cordel, mas tem um tempo que o mais forte é teatro, tem um tempo que o mais forte é cordel. Agora está sendo forte, está sendo mais o cordel. Mas naquele tempo lá atrás, eu tenho 60 anos, eu devia ter uns 13 para 14, então aí uns 40 e tantos anos, 45, 47 anos atrás, o forte era o teatro. Então eu comecei a me envolver, entrei em peças de teatro pelo SESC, com direção de Severino Florencio, após um curso com ele, e depois criei como se fosse minha companhia, que é a Companhia Prodatos, Companhia Produtora de Artes. E montei os meus próprios trabalhos, minhas próprias peças, criando meus próprios personagens, né, que os mais conhecidos são Bio e Zefa, né, Bio e Zefa que estão quiabo, Bio e Zefa e o mundo vai acabar. Mas também aí parou nessas duas, né? A gente passou uns 10 anos ou mais trabalhando nessa peça. E a minha vaidade, se é que eu posso dizer vaidade, é mais mesmo o teatro, palco, né? E o cordel, a literatura, a declamação, isso aqui é o que me motiva a continuar nas artes.